Olá, pessoal, tudo bem? A graça e a paz, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Estamos no ar com mais uma aula do nosso estudo bíblico dentro do tema Santidade. Hoje é a aula de número 3 e o tema já está aparecendo para todos nós, que é a santidade perdida na queda. Porém, antes de começarmos a construir juntos este tema, e antes de começarmos também a conversar, né, propriamente sobre ele, eu quero passar para vocês alguns recadinhos, e alguns deles são carregados de alguns pedidos. Bom, o primeiro, queria te pedir que curtisse este vídeo, que fosse ali no joinha, no gostei, e você clicasse ali. Por quê? Quanto mais cliques nós temos nos vídeos, maiores são as chances desses vídeos alcançarem o maior número de pessoas e assim as pessoas também serem abençoadas pela mensagem que nós estamos repartindo, tá bom? Um outro pedido, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal da nossa igreja, este mesmo, Nazareno Morungaba, e ative as notificações. Por quê? Todas as vezes que começar uma transmissão, você receberá no seu dispositivo, por exemplo, no seu celular, uma notificação de que começou, por exemplo, o culto no domingo, o culto ao vivo que acontece aos domingos pela manhã. E se você não repartiu ainda com outras pessoas, faça isso também. Incentive com que pessoas se inscrevam, com que pessoas notifiquem-se, para que as mensagens que nós temos repartido como igreja alcance também o maior número de pessoas e pessoas sejam ajudadas, tá bom? Olha só, durante a nossa aula de hoje, durante o estudo bíblico de hoje, se surgir qualquer dúvida, você, por favor, faça sua pergunta no chat, tá? Nós estamos ao vivo no chat e, na medida do possível, no decorrer da aula, as suas dúvidas serão respondidas. Olha só, um outro recadinho antes da gente começar, eu estou gravando esta aula da minha casa e todos nós que estamos em home office há um tempo já, né, ou você que já passou pelo home office e hoje já está no seu serviço de forma presencial, você sabe que não tem como controlar o barulho do ambiente, né? Então, se durante a nossa gravação aqui, qualquer barulho do ambiente, por exemplo, na rua, aconteça e se sobressaia, desconsidera e vamos, tá bom? Focar aqui no nosso tema, que é o mais importante, e é por isso que nós estamos conectados, nós estamos juntos hoje à noite. Seguinte, eu vou, às vezes, olhar para o lado, porque eu estou gravando num aparelho, estou usando como suporte meu notebook, e também tenho um iPad aqui para me dar um suporte também com algumas anotações, mas sem mais delongas, vamos lá no nosso tema. Repetindo, a santidade perdida na queda. E o primeiro slide, a primeira imagem, a primeira informação que nós temos para construir esse tema é esta que está aparecendo. O ser humano foi criado um ser santo, e aí está destacado, foi criado um ser santo. E para dar base a essa sustentação, nós vamos ler Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 26. E, abrindo um parênteses, pegue a sua Bíblia, porque para cada informação, para cada frase, nós teremos, sim, um versículo bíblico, um trecho bíblico para dar sustentação, claro, àquilo que nós estamos abordando. Então, nós teremos bastante leitura bíblica. Vai aparecer na tela também os versículos, mas é sempre importante que a gente acompanhe com a nossa Bíblia. E um outro detalhe, anote também. Então, se você puder, faça anotação ou depois reveja esse vídeo para anotação também, tá? Então é o seguinte, Gênesis 1, 26 diz assim, olha, abre aspas, façamos o ser humano a nossa imagem, de acordo com a nossa semelhança. Fecha aspas. Esse trecho foi extraído desse versículo e
todas as vezes que eu particularmente olho para este versículo, eu sou remetido, e nós vamos viajar juntos, né? Na construção aqui, eu sou remetido aos textos dos evangelhos. Quando ali Jesus, né, já aqui na terra, né, Jesus é batizado por João Batista. E no determinado momento, quando Jesus ele é batizado, nós vemos a manifestação simultânea da Trindade, né? Do Deus Filho que estava na água sendo batizado, da voz que é relatado pelos evangelhos do Deus Pai e do Deus Espírito Santo que é manifestado através de uma pomba. Então, nós vemos ali Deus na sua manifestação nas três pessoas, né? Do Filho, no Pai e no Espírito Santo, o Deus que é um em três, três em um, Deus que sempre foi família, Deus que sempre foi comunidade. E olhando para este texto, para essa afirmação, nós vamos para este primeiro capítulo e destacamos a primeira palavra deste versículo, que é façamos. Então, Deus, segundo os relatos do autor ao Gênesis, não estava dizendo farei, né? Farei o homem conforme a minha imagem e minha semelhança, mas ele estava dizendo façamos, ou seja, ali, desde o início, essa manifestação que houve ali no batismo de Jesus, já existia desde a criação. O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Sempre comunidade, Deus sempre família. Deus era, Deus é e Deus sempre vai ser três. Três em um, um em três. Né? Na sua maneira magnífica de existência, na sua manifestação, na sua maneira de ser. Sempre vai ser. Então, isto comprova, né, por assim dizer, que, como João vai dizer depois, ali no capítulo de número 1, que Jesus já estava desde o início com Deus, e no Gênesis 1 também, e assunto para um outro momento, nós vemos também o Espírito Santo sendo relatado. Então, façamos, né? Façamos. E daí, o que nos importa saber? Que Deus disse, vamos fazer, então, o homem, o ser humano, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aqui ele não está relatando sobre uma aparência física, meramente, eu vou dizer assim, não sobre uma aparência física, mas ele está relatando com as suas virtudes, com os seus valores, com os seus, por assim dizer, seus atributos, tá dizendo, vamos fazer ele na totalidade, com sua mente, com uma capacidade de escolher, com uma capacidade de decisão, vamos fazer ele a nossa semelhança, na totalidade, né? Com a nossa maneira de ser, para a gente, de fato, se relacionar. Eu como Deus dele, nós como Deus deles, e ele como nossa criatura, nosso amado, fazendo parte da nossa família. Vamos dar o nosso jeito para ele. E uma das coisas que nós sabemos que a palavra registra é que Deus é santo, né? Na aula passada, a pastora Nérida comentou sobre aquele versículo, sede santos porque eu sou santo. Então, Deus é santo. E uma das características, uma das virtudes, né? Uma das formas que ele deu para o ser humano é a forma de santidade. O homem foi feito um ser santo. Então, um ser puro, né, na sua essência, um ser, de fato, separado, um ser santo. Então, foi assim que o homem foi feito. Né? O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Quando eu digo homem, por favor, entenda o ser humano, né? O homem e a mulher.
foi feito para ter comunhão plena com Deus, o que de fato tinha comunhão plena com Deus. Ele convivia com Deus, né? Ali onde foi plantado, no Éden. Então, ele tinha essa característica, ele tinha essas virtudes, assim como o seu Criador, né? Quando ele concedeu, quando ele concebeu, quando ele o fez. Então, o homem foi criado um ser santo. É importante que nós saibamos disso. Porém, nós sabemos também que esta afirmação está no capítulo 1 do Gênesis. Porém, no capítulo de número 3, logo depois, nós vemos o relato da pior tragédia que poderia ter acontecido com o ser humano, que é a perda desta condição, a perda desta santidade. Então, nós vamos passar um pouquinho e nós vamos ver aqui que a santidade do ser humano, ela foi perdida na ocasião do registro do primeiro pecado da história. E o primeiro pecado da história está registrado, segundo a Bíblia, no capítulo de número 3 do Gênesis. Então, depois, vale a pena você pegar o livro do Gênesis e dar uma lidinha no capítulo 3, porque ali conta a queda, algumas versões vai estar escrito assim, a queda do ser humano. E, neste caso, nós sabemos que esta queda neste pecado, neste fato que aconteceu ali, houve a perda da santidade, houve a queda da santidade. Olha só, o homem havia sido criado, o homem e a mulher havia sido criado, estava tudo perfeito, como nós dissemos, plena comunhão com Deus, o ambiente estava perfeito, sua condição era uma condição de um ser eterno, né? O homem não foi feito para morrer, então uma condição eterna, santo, puro ali estava, né? Convivendo com Deus santo, convivendo com Deus puro, estava ali. Estava num ambiente perfeito. Depois da queda, o homem se tornou propenso para o mal, mas até então ele estava propenso para o bem, para fazer o bem, ser santo. Dentro de um ambiente perfeito, nós vemos aparecendo a figura do Satanás, né? Por quê? Porque a queda, né, de Lúcifer e dos seus anjos já havia acontecido, né, neste período aí. Então, nós vemos que aparece ali a figura do Satanás. E o casal que estava numa condição perfeita, eles desviaram sua atenção daquilo que era importante. Porque Deus disse para eles, vocês estão plantados aqui, vocês podem fazer o que vocês quiserem, o que Deus está dizendo, olha, vocês têm a oportunidade de reinar sobre tudo isso daqui. Mais uma vez, Deus dando a mesma condição, né? A mesma imagem, a mesma semelhança. Quando eu digo condição, não que eles seriam comparados a Deus, mas que Deus estava repartindo com eles um pouco do seu ser, né? Assim como o ser santo. Então, Deus disse, olha, vocês vão ficar aqui, fiquem aqui, e vocês podem, sim, reinem sobre tudo, sobre os animais, comam de tudo, etc. Porém, não se alimentem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Pois bem, tinham que fazer tudo menos isso. Só que eles desviaram sua atenção daquilo que era importante e colocaram a sua atenção naquilo que Deus disse que não era para acontecer, dando ouvidos à interrogativa de Satanás. Porque Satanás começou a permear no meio deles para que eles mudassem a direção. O que eles deveriam fazer? Eles deveriam crer em Deus e crer no que Deus disse. Mas não. Ouvindo a interrogativa de Satanás, eles duvidaram do que Deus tinha dito e a dúvida gerou incredulidade. E eles concordaram com a serpente. Concordaram com Satanás, que dizia ali, olha, se vocês comerem
deste fruto, vocês terão conhecimento sobre o bem e o mal. Deus disse que vocês não devem fazer, mas olha, vocês devem fazer sim, façam isso. Deram ouvidos, dar ouvidos gerou dúvida, e a dúvida gerou incredulidade. Mas mais do que isso, neste instante já não importava mais a relação de amor que tinham com Deus. Eles criam ali que Deus havia os enganado e que podiam ser mais do que eram. E aí também duvidaram da bondade de Deus. Então veja que Satanás vai com o mesmo argumento para dizer, olha, Deus enganou vocês, mas vocês podem ser mais do que vocês são quando vocês tiverem o conhecimento de tudo. Vocês podem ser iguais a Deus, ou serem maior do que Deus, exatamente o que ele queria ser. Então, ele veio com esse argumento. E daí, já não importava mais, então, essa relação. E, dando ouvidos, eles desobedeceram. Eles se rebelaram contra Deus. Porque a desobediência é um tipo de rebeldia. Então, se rebelaram contra Deus e pecaram. E fizeram exatamente o que Deus disse para não fazer. E o que aconteceu? O pecado entrou. E neste momento a queda aconteceu. Porque os olhos foram abertos, perceberam que estavam nus, sentiram vergonha. E o pecado entrou. A natureza que era santa deixou de ser e se tornou uma natureza caída, exatamente por tudo isso, por dar lugar ao diabo, por desprezar o amor, pela incredulidade, pela desobediência. Então, veio o pecado e o pecado afetou todo o ser, que não parou por ali, mas começa a afetar todo o ser de toda a descendência a partir deles. Então, ao romper com Deus, porque foi um tipo de rompimento, uma ruptura. Ao romper com Deus, eles romperam também uns com os outros e romperam com o mundo todo, porque já não importava mais o outro. Porque quando eles foram questionados por Deus, o que havia acontecido, eles começaram a acusar um ao outro. Então, romperam com Deus, romperam um com os outros, tudo isso prejuízo da queda. Queda de santidade, deixaram de ser santos. Então, romperam uns com os outros, né, o casal, e rompeu com o mundo todo. O que eles achavam é que, comendo do fruto, eles teriam maior conhecimento. E aí, teriam maior liberdade. O que eles não imaginavam, porque o Satanás não disse isso a eles também, porque o Satanás é enganador, eles não sabiam que, renunciando a tudo aquilo que eles tinham, como consequência, porque a queda trouxe a consequência para todo mundo. O pecado gera consequência e se engana quando a gente acha que o pecado gera consciência apenas para o indivíduo, mas o pecado gera consequência para toda uma comunidade, para toda uma família, para todo um grupo. Então, renunciando, eles acharam que aumentaria o conhecimento e aumentaria também a liberdade. Opa, vamos ser igual a Deus, vamos ser como Deus. Mas o que aconteceu foi exatamente ao contrário. Eles eram livres e deixaram de ser e se tornaram escravos do pecado, escravos do diabo, escravos de si mesmos. Estavam sob agora o domínio do mal e com a sua natureza totalmente caída, totalmente pervertida. Não se podia ganhar o conhecimento do mal e ao mesmo tempo manter conhecimento do domínio do bem. E aí aconteceu a queda da santidade do homem. Óbvio, Deus continua intacto, Deus é santo, é. Não existe passado ou futuro, é eterno. Mas o homem, pela sua desobediência, perdeu essa característica preciosíssima. E por consequência, perdeu a comunhão com Deus e por consequência, sofreu e sofre todos os tipos de
malefícios dessa decisão, dessa rebeldia, dessa incredulidade. Então, dentro desse cenário de santo, perdeu-se a santidade, queda. Vamos ver pelo menos 3 consequências desta queda a eles e a toda a humanidade. Por quê? Porque se vê que a partir daí começa toda uma consequência, uma expansão da maldade em si. Mas, em primeiro lugar, consequência dessa queda. Vamos ver. Primeiro, é a morte. Por quê? O apóstolo Paulo vai dizer aos Romanos, capítulo de número 6, versículo de número 23, que o salário do pecado é a morte. Queridos e queridas, o homem não foi feito para morrer. O homem foi feito um ser eterno. E o pecado trouxe a morte. E a morte era e sempre vai ser uma afronta contra Deus. Por isso que nós dizemos com tanta alegria, nós que estamos salvos, que Jesus venceu a morte. E a resposta para isso foi a sua ressurreição. E a sua ressurreição é a primeira de muitos que virão. Daqueles que morreram no Senhor, que dormem no Senhor e que um dia, em decorrência da sua vinda, ressuscitarão. A ressurreição é uma resposta, mas nunca deixará de ser uma afronta. Existem linhas de pensamentos que, particularmente, eu acho bastante interessante, que dizem que, quando Jesus foi chamado ao túmulo de Lázaro, Jesus ali chorou. Mas Jesus não chorou simplesmente ou unicamente por causa da morte do seu amigo, porque Jesus iria fazer o milagre. Jesus sabia que poderia e faria o milagre da ressurreição do Lázaro, mas que Jesus chorou porque ele estava diante de uma afronta, ele estava diante da morte, e a morte era uma afronta, a morte é uma afronta contra Deus. E isso é consequência da queda. A morte é consequência da queda, da perda da santidade. É consequência do pecado. É o salário. E pelo termo salário, a gente já entende bem. É o salário do pecado. Uma outra consequência da queda, meus amados. E lembrando, qualquer coisa, pergunte no chat, nós vamos responder na medida do possível, beleza? Vamos lá. Segunda consequência que nós podemos destacar. Qual que foi a consequência da queda também? Todos os tipos de perversidade. E para isso nós usamos Gálatas 5, do 19 ao 21, que diz assim: Ora, as obras da carne são manifestas nisso: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, que em algumas interpretações, e o termo grego usado é correto, e nessas duas afirmações, facções ou heresias, está correto, quer dizer isso. Heresias, então, inveja, embriaguez, orgias, e veja, não termina por aí a lista. E tudo quanto se pareça com essas perversidades. Isso é obra da carne. Isso é fruto da queda. Isso é consequência do pecado, consequência da desobediência, consequência da rebeldia, consequência de deixar o amor, o relacionamento de amor de lado e dar lugar a isso. Isso é consequência, dar lugar a essas coisas foi gerando o aumento da maldade, o aumento da perversidade, de todos os tipos de perversidades que nós temos relatados neste versículo, mas que nós vemos também acontecer dia a dia. Só ligar a TV, nós vemos acontecer dia a dia notícias que nós desacreditamos que um ser que foi feito santo é capaz de fazer, mas só é capaz por causa da sua natureza caída, porque deixou de ser porque caiu.
porque pecou e esta é a consequência. Um outro detalhe, como consequência da queda, é a inimizade com Deus. E isso nós usamos Tiago 4,4, que diz assim: não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser inimigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Vamos partir do princípio, queridos, que há dois caminhos, né? Duas portas, uma porta estreita, que leva um caminho estreito, que leva a um caminho largo. Dois. Então, partindo desse princípio básico, ou é amigo do mundo, ou é amigo de Deus. Se constitui amigo do mundo, ou seja, se pratica todas essas perversidades e continua numa vida assim, se constitui inimigo de Deus. Não tem meio termo. Apesar de alguns acharem que estar em cima do muro ainda é uma decisão, mas é uma decisão que está do lado do inimigo de Deus, está na condição de ser inimigo de Deus. E como consequência, veio a inimizade. Veio a inimizade, né? Essa separação, essa ruptura. Então, o homem que ali, antes da queda, tinha plena comunhão com Deus, imagina o que é isso, plena comunhão com Deus, o homem deixa de ter esta comunhão e o homem agora está separado de Deus, e quando está nesta condição de amigo do mundo, está na condição de inimigo de Deus. Triste, por isso que eu disse, uma tragédia, a pior tragédia da humanidade aconteceu ali. Então, queridos, seguinte, seguindo, nós, dentro desse cenário todo, nós podemos classificar, vou usar esse termo, né? Classificar o pecado como duas formas. Vou dizer assim, como o pecado original e o pecado pessoal, que dá para a gente entender. Vamos lá, fruto da queda, consequência da queda, o pecado original para toda a criação e o pecado pessoal capaz de toda a criação praticar. Entende? Original, nós vamos entender, consequência para toda a criação a partir daquele momento da queda, e pessoal, o que todos são capazes de fazer. Veja só, pecado original. O salmista vai dizer, e eu destaquei este versículo, do 51, versículo 5, que diz assim: reconheço que sou pecador desde o meu nascimento. Sim, desde que me concebeu a minha mãe. O que é o pecado original, então? O pecado original é aquela corrupção da natureza de todos os seres humanos. Então, vamos lá. Uma criança, quando nasce, apesar da inocência própria da criança, a criança, e aconteceu isso com a gente, nós nascemos com a natureza caída, né? Nós nascemos propensos para o mal, né? Então, eu costumo dizer, né? Sem Jesus, nós estamos sempre prontos para o mal. Um exemplo simples. Quando uma criança bem novinha, ela vê que está enrascada, né? Fez alguma coisinha, está enrascada, ela muitas vezes mente para se defender. E ninguém ensinou ela a mentir. Ninguém ensinou ela a manipular. Mas ela já faz. Fruto da natureza que ela tem. Natureza manipuladora, uma natureza caída, uma natureza para o mal. Então, quando a gente fala sobre o pecado original, e é importante entender esse termo para vermos a sequência dessa construção, quando falamos sobre pecado original, nós estamos nos unindo ao salmista ao dizer: eu sou pecador desde o meu nascimento. Então, nós estamos dizendo, pecado original, todo o ser humano nasce com ele. Todo o ser humano nasce pronto para pecar, propenso ao pecado, propenso ao mal. E no caso do pecado pessoal, vamos destacar o que diz Tiago no capítulo 4, versículo 17. Refleti sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Qual que é a diferença, então? O pecado original, todos nascem com esta corrupção.
Corrupção da natureza. Que era santo e já não é mais. Corrupção da natureza. O pecado pessoal é a violação voluntária de uma lei conhecida de Deus. Ou seja, eu tenho a capacidade, eu sou totalmente, integralmente responsável, eu tenho esse conhecimento, mas mesmo assim eu opto pelo ato, o ato de transgredir esta orientação de Deus. Esse é um pecado pessoal. Entende? E dentro desta afirmação, nós não podemos deixar de colocar este versículo de Paulo aos Romanos 3:23. Mas porque alguém vai dizer assim, mas foram eles que fizeram, mas a palavra vai registrar, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. É a consequência da queda, do pecado de lá e que se estende a cá. Ok? Então, nisso, dentro desse cenário, construindo o caminho, pecado original e o pecado pessoal. Mas aí você pode me perguntar assim, mas então, pastor, seguinte, tá tudo perdido? Não há mais solução? Não tem mais jeito? Aí que entra a obra redentora. Aí que entra a obra da graça. Aí que entra Jesus. Né? Que desde lá o princípio, quando aconteceu isso, por misericórdia e graça, já estava sendo declarado, o filho há de vir. E vamos resolver essa situação. Então, essa tragédia, vamos dar uma solução, uma opção para essa tragédia. E daí, o que acontece? Essa condição é fato. A maldade se multiplica, todos somos capazes, né? Antes de conhecer Jesus, em especial, todos somos capazes de cometer pecados pessoal e todos nascemos com o pecado original. Todos. Neste contexto, vem Jesus para resolver a situação. Então, vem Jesus com a proposta de reconciliação, porque só é possível reconciliar com Deus. Lembra que a consequência era a morte, a consequência era as perversidades e também a inimizade. Então, só é possível se reconciliar com Deus por intermédio de Jesus. E neste caso, vem a reconciliação. E nós vamos ler 2 Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo de número 18 e 19, que diz exatamente assim: se alguém está em Cristo. Então, vocês estão nessa condição. Porém, se vocês estão em Cristo, o único remédio, grava isso, espalha isso para todo mundo. Quem que é o remédio? É Jesus. Jesus é o remédio curador. É Jesus. Então, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, é iniciativa dele, é graça. Porque vocês se rebelaram, vocês não valorizaram o amor como humanidade, mas a iniciativa minha atrás de vocês e trazê-los para a reconciliação, porque eu sei que vocês não têm capacidade para reconciliar-se comigo por si só. Vocês precisam de mim para isso também. E como ele é amor, ele faz. Então, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de quem? Por intermédio de Cristo, e nos outorgou o ministério da reconciliação. Importante abrir um parênteses aqui para dizer que você que foi reconciliado, qual que é o seu ministério? O seu ministério é reconciliar outras pessoas a Deus também. Mas como que eu vou reconciliar? Anunciando Jesus, pregando Jesus, vivendo Jesus. Aí eu reconcilio. Por quê? Por intermédio de Jesus todos têm acesso. Então, outorgou o ministério da reconciliação. Este é o ministério mais importante, da reconciliação, pois Deus estava em Cristo, reconciliando consigo mesmo o mundo. Então, tem jeito? Tem. Qual que é o jeito? Jesus. E o que Jesus faz, pastor? O que Jesus
como que Jesus resolve essa situação? Então, Jesus resolve essa situação por intermédio da sua obra expiatória, a sua obra na cruz. Lá, ele, ao gritar, está consumado, ele estava dizendo, a dívida está paga, então, por meu intermédio, o caminho está aberto. Os evangelhos vão dizer que o véu que separava rasgou de cima a baixo, então, acesso a Deus por intermédio de Jesus. Jesus é a solução. Para voltar um dia à plenitude do que foi. Totalmente santo. Mas é possível viver essa condição, essa característica, a partir de um momento que se recebe a Jesus. A partir de um momento, por intermédio de Jesus. Ser transformado gradualmente, dia a dia, por Jesus, né, pela obra de Deus, pelo Espírito Santo, e até chegar aquele dia. Então, nós vamos ver o que nós conhecemos. Então, nesse processo, para resolver a questão da queda, as consequências da queda, nós vamos ver o que nós conhecemos teologicamente, digamos assim, como primeira obra da graça e como segunda obra da graça. Então, Jesus é o remédio, mas o que ele faz? Primeiro, segundo e terceiro. Por quê primeiro, segundo e terceiro? Porque é um ato simultâneo. Não acontece em paralelo, mas acontece instantaneamente, acontece sobre o crente, sobre o novo convertido, instantaneamente, simultaneamente, estas três obras em um. Três em um. A justificação, a regeneração e a adoção. Portanto, existe o pecado. Estamos todos instituídos à glória de Deus. Aí Jesus veio e resolve a situação. Só que a salvação vem pela fé, né? É dom de Deus, não vem de obras, né? É dom de Deus, mas é pela fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé. É o que diz Efésios capítulo 2, versículo 18. Mediante a fé. Então, a graça vai permeando o coração, né? Então, a graça vai permeando o coração até que conduz o indivíduo a, pela fé, reconhecer a obra expiatória, reconhecer a obra de Jesus. E aí, se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus pecados, até então, se arrepender dos seus pecados, se entregar a Jesus e confessar a Jesus. Neste momento, o Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. Eu uso esse termo crente porque é alguém que está crendo. O Espírito Santo passa a habitar na vida do crente. E, neste instante, acontece a obra da justificação, a obra da regeneração e a obra da adoção. Vamos ver uma a uma. A obra da justificação. O que é justificação? É aquele ato gracioso de Deus em que ele concede ao indivíduo o pleno perdão das suas culpas, remissão dos pecados cometidos e aceitação como justos diante de Deus, por intermédio de Jesus, o justo, sacrifício perfeito e eterno. Por intermédio dele, nós somos considerados, o crente, o indivíduo é considerado justo diante de Deus. Então, ele está justificado. E para isso, nós vamos ler 2 versículos, que está em João, Evangelho de João, capítulo de número 5, versículo de número 24, e também Atos 13, 39, que diz assim, ó, os dois. Em verdade, palavras de Jesus, em verdade vos asseguro, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ou seja, a morte já não está imperando mais. Tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Está justificado. E por intermédio de Jesus, vai dizer ali em Atos, Lucas vai escrever em Atos, e por intermédio de Jesus, todo aquele que crê, veja que eu disse primeiro, creu para o arrependimento, foi justificado. Aquele que crê é justificado de todas as faltas de que antes não pudesse ser justificados pela lei de Moisés. A justificação vem
por intermédio da obra de Jesus, vem por intermédio de Jesus. Acontece a justificação, mas acontece também a regeneração. E o que é regeneração? Regeneração é aquele ato da graça de Deus, do qual a natureza moral do crente arrependido é despertado espiritualmente. Então, antes morto espiritualmente, agora despertado espiritualmente. E aí recebe uma vida espiritual, que antes não existia, que antes estava totalmente caída, mas recebe uma vida espiritual, capaz de fé, amor e obediência. E para sustentar, nós vamos a 1 Pedro 1, 23, que diz assim: fomos regenerados, não a partir de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus. E aqui, os autores teólogos, enfim, que estudam, principalmente as cartas de Pedro, vão dizer a palavra de Deus, que está falando sobre a proclamação do Evangelho, e quando se fala sobre a proclamação do Evangelho, está falando sobre o próprio Jesus. Então, a partir de uma semente, não a partir de uma semente perecível, mas uma imperecível, ou seja, a palavra de Deus, Jesus, o próprio Evangelho, o qual é viva e operosa por toda a eternidade. Novamente, condição de eterno, não mais condição de morte, que como consequência da queda, da perda da santidade veio. A morte, no caso. Então, daí alguém vai dizer assim, mas crente também morre. Então, mas não se esqueça que a resposta para a morte é a ressurreição. E os crentes que morreram em Jesus serão ressuscitados. E aqueles que estiverem vivos em ocasião da vinda do Senhor serão por eles numa linha escatológica que nós já estudamos no seminário de escatologia. Se você não fez, está disponível no canal da nossa igreja também. Uma linha entende que os crentes que estarão vivos serão arrebatados, né? Ou, em outras linhas, que não creem no arrebatamento, mas creem que, pela ocasião da vinda de Jesus, terão seus corpos também igualmente glorificados. Então, acontece a regeneração por intermédio de Jesus. Ou seja, repetindo, regeneração da qual a natureza do crente arrependido é despertada espiritualmente. Alguns vão traduzir como novo nascimento também, beleza? Então, acontece isso. E um último ato deste momento, desta primeira obra, é a adoção, que nós vemos ali em João 1,12, que está dizendo que o povo, os judeus, rejeitou a Jesus, mas todos aqueles que receberam quem? A Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Então, justificação, regeneração e adoção acontece simultaneamente na vida do novo convertido, na vida do crente. Para isso nós damos o nome de primeira obra da graça, porque é graça, é iniciativa. Não fizemos nada. É ele que fez tudo e nós, permeados pela graça, vamos e somos aceitos, né? E aí começa novamente a se refazer as coisas, o plano original, que era o plano de santidade. Mas ainda tem a segunda obra da graça, né? E a segunda obra da graça, nós damos o nome de batismo com o Espírito Santo. Que, queridos, respeitando os entendimentos contrários, e claro que nós respeitamos e amamos a todos os irmãos e irmãs que entendem diferente, mas, por favor, o batismo com o Espírito Santo não tem nada a ver com o dom de falar em línguas, por exemplo, ou qualquer outro dom. É muito pelo contrário. Daqui a pouco nós vamos ver as evidências do batismo do Espírito Santo, tá? Mas depois de tudo isso que eu disse sobre a primeira obra, vem a segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo. Então, pastor, o que acontece neste caso? É o seguinte, neste caso, é a obra de Deus que transforma o crente à semelhança de Jesus. Então, acontece, se busca o batismo e o Espírito
enchido pelo Espírito Santo, vou usar esse termo, né? Enchido pelo Espírito Santo, que já está habitando no crente desde a primeira obra, mas se enche do Espírito Santo. E o crente, ele é santificado, ou seja, ele é transformado à imagem e à semelhança de Jesus. Mas, então quer dizer que ele, de uma vez por todas, é transformado? É necessário afirmar que acontece a santificação, mas há um processo de santidade que vai terminar apenas na glorificação. Ou seja, se alguém vem a óbito hoje, aguarda-se a ressurreição dos mortos para que seja glorificado totalmente. Se alguém está vivo por ocasião da vinda, daquilo que nós já falamos sobre a questão da escatologia, é glorificado. E aí sim, de fato, se torna novamente semelhante a Jesus, santo, e aí está. Mas esta obra acontece de santificação e de santidade em que nós somos transformados dia após dia à semelhança de Jesus. Isto acontece por obra do Espírito Santo em nós, por graça de Deus em nós. Isto vai acontecendo. Mas significa uma presença permanente, uma presença íntima, cheia do Espírito Santo em nós, mas é algo que precisa ser cultivado, é algo que precisa, quando eu digo cultivado, é alimentado mesmo, tem que ser vivido, tem que ser buscado dia a dia, tem que morrer para si mesmo para viver, se esvaziar de si mesmo para viver, se já está cheio do Espírito, então não dar lugar mais àquilo que se dava antes, mas buscar a cada dia pelo conhecimento da palavra, pela oração, buscar ser semelhante a Jesus, e o Espírito Santo vai fazendo essa obra ele mesmo, porque nós não somos capazes disso. Mas quando nós damos espaço, ele faz. Então, por isso que nós dizemos que precisa ser cultivado, porque alguém pode perder a salvação, alguém pode perder esse estado de graça? Pode. Se não for cultivado, pode vir um esfriamento, pode perder. E alguém pode perder a sua salvação. E não é isso que ele quer, não é isso que ninguém deseja. Mas pode acontecer. Mas qual que é o ponto principal? O que que eu poderia dizer assim, tá, eu sou santificado, e daí eu entro no processo de santidade, vou sendo transformado, e até chegar o dia da glorificação. Como que, assim, eu explico isso? Bom, a explicação é simples. Neste momento, o crente é liberto do poder do pecado. Então, o crente, ele é liberto do poder do pecado, daquele pecado, do original, do pessoal. Ele é liberto deste poder. Então, ele já consegue, pelo poder do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, dizer não para o pecado. E começar a reconstituir, deixar Deus reconstituir a vida de santidade que foi perdida na queda. Então, ele é liberto do poder do pecado, recebendo uma condição em Jesus, recebendo uma condição em Jesus para uma inteira devoção, bem como para capacitação para a vida e capacitação para o serviço. E para isso, vamos ler 1 João 4, 16 e 17, que diz assim: Portanto, dessa forma conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos plenamente nesse amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Dessa forma, o amor é aperfeiçoado em nós, ou seja, aperfeiçoamento contínuo. Uma obra aconteceu, mas continuamente estou até aquele dia, a fim de que tenhamos total segurança no dia do juízo. Pois, assim como ele é, nós semelhantemente somos neste mundo. Não está falando sobre uma condição meramente futura, está falando sobre uma condição presente. Uma obra que aconteceu, que, como eu disse, nós chamamos de segunda obra da graça, uma obra que aconteceu, fomos libertos do poder do pecado, santificados em Jesus, e aí temos nele a capacidade para uma vida de devoção, serviço, uma vida de amor, uma vida nele, e sendo transformado dia a dia, fazendo a nossa parte, que é morrer.
morrer para nós mesmos, como uma decisão diária todos os dias. Se esvaziar como Cristo se esvaziou, e nós lemos depois, se você quiser ver, em Filipenses 2 ali, diz que Cristo se esvaziou de si mesmo. E de fato, nós sabemos o que aconteceu. Então, acontece isso. E isso é a reconstrução da santidade que foi perdida na queda. E pastor, quais que são as evidências de um batismo com o Espírito Santo? Você disse que não tem a ver com os dons, e não tem. As evidências do batismo com o Espírito Santo, nós encontramos, por exemplo, em Gálatas 6, de 22 a 23, que diz assim, ó, o fruto do Espírito é, olha as evidências do batismo. Amor, então numa natureza caída eu não sei amar, eu sei odiar. Mas, numa natureza sendo reconstruída, uma santidade sendo devolvida, eu consigo amar. Alegria. Eu sou feliz com Jesus. Lembra daquela canção, Sou Feliz com Jesus? Depois procura como ela foi escrita, para você ver. Mas sou feliz com Jesus, uma alegria, alegria da salvação. Paz. Lembra que a queda me fez ser inimigo de Deus? Então, agora eu tenho paz com Deus. E paz com o outro também, porque esta paz representa uma reconciliação do rompimento que eu tive com o outro. Paz. Paciência. Olha as características de Deus sendo aperfeiçoadas aí no crente. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Domínio próprio, por quê? Porque numa vida de pecado, como consequência da queda, eu tenho uma vida de libertinagem. Sou libertino, eu não sou liberto. Eu sou libertino. Eu vivo do meu jeito, à minha maneira, fazendo o que eu quero, contra Deus, contra a tudo que Deus disse. Eu vivo dessa forma. Mas agora que eu estou santificado, estou vivendo uma vida de santidade, sou cheio do Espírito Santo, eu tenho domínio próprio. Eu estou liberto do poder do pecado e eu consigo dizer não para aquelas coisas que antes eu dizia sim e até mesmo não conseguia. Eu não sou mais libertino, não sou mais escravo do pecado, mas eu estou na condição de escravo de Deus. Quando eu falo sobre servo de Deus, eu estou falando, sou escravo de Deus. E nessa condição, apesar de escravidão parecer aprisionamento, eu sou livre. Livre de quem? Livre do poder do diabo, livre de mim mesmo que me destruo. Sou livre deste mundo, mas estou livre deste mundo, né? Estou livre e vivo a liberdade em Jesus. Nessas características como evidências da virtude, do fruto do Espírito, sinal que o Espírito habita, que foi batizado e que está vivendo nesta condição, que sendo aperfeiçoado, repetindo, até aquele dia. Portanto, o que é ser santo? Ser santo é ser parecido com Jesus. A santidade é a manifestação do caráter de Jesus em nós. O que nós acabamos de ler é Jesus purinho, por assim dizer. O fruto do Espírito e seus ensinamentos é o retrato de Jesus e deve ser o nosso alvo. Então, queridos, um resumaço aqui, resumaço. O ser humano foi criado um ser santo, porque o seu Criador é santo. Deram ouvidos, perderam a atenção, perderam o foco. E aí houve a queda. Na queda houve ruptura com Deus, com o mundo, com o próximo, com o mundo. Veio o pecado e toda a sua consequência. Morte, perversidades e inimizades. Natureza caída, pecado original, pronto para fazer o mal, escolher fazer o mal, pecado pessoal. Aí vem Jesus e pela sua obra me reconcilia. Reconcilia todo mundo com o Pai, com Deus. Reconcilia e aí a graça está permeando e leva um indivíduo, leva o sujeito ao arrependimento e à fé em Jesus. E aí acontece a primeira obra da graça. Confessa Jesus, é justificado, considerado justo diante de Deus, é regenerado, nasce de novo, porque
Jesus vai dizer lá em João 3, salvo engano, sem esse novo nascimento é impossível herdar o reino de Deus, é necessário nascer de novo. Então, nasce de novo, tem uma nova vida aí de capacidade, uma vida de devoção, uma vida espiritual, né, que não tinha até então, e é adotado a família de Deus. Não é mais órfão, é adotado a família, e acontece instantaneamente isso. Depois, o Espírito Santo já habita. Depois, é completo, vou dizer assim, cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Existem outras expressões, mas haverá uma aula especificamente sobre a santificação, a inteira santificação, daí esses termos certamente entrarão. Mas para entender, daí depois esse indivíduo busca e ele recebe pela graça. E quando ele é completo, ele é livre do poder do pecado, desse pecado original, né? Então ele não vai poder nunca mais pecar, ele é livre do poder do pecado. Não se esqueça que precisa ser cultivado, porque alguém salvo pode cair da graça e pode perder a salvação. Mas é livre desse poder, então ele recebe uma nova vida para a fé, para o amor, para a obediência, para o testemunho, ele recebe uma nova vida para uma devoção completa, sendo transformado até aquele dia da glorificação. E aí, nós sabemos que as evidências são essas características que nós lemos, essas 9 virtudes do fruto do Espírito, que depois você pode rever lá em Gálatas. Então, é do ápice, a queda, a reconstrução. E estamos em reconstrução até aquele dia. Ser santo é ser parecido com Jesus. A santidade é a manifestação do caráter de Jesus em nós. O fruto do Espírito e seus ensinamentos é o retrato de Jesus e deve ser sempre o nosso alvo. Queridos, nossa aula então termina aqui. Eu espero que você tenha aproveitado. Deixa eu entregar uma palavra de oração junto com você. Amém? Querido Deus, amado Pai, hoje nós te agradecemos. Agradecemos porque o Senhor não desistiu de nós. Pelo contrário, o Senhor veio ao nosso encontro e o Senhor vai ao encontro de todos aqueles, Pai, que estão longe para trazer para perto. Querido Deus, que hoje à noite haja uma renovação de compromisso da nossa vida contigo. Nós que já fomos justificados, regenerados, adotados, santificados. Que haja, Pai, uma renovação daquela busca de sermos transformados, mas que a graça continue permeando corações que ainda não te conhecem, para que possam experimentar desta verdade na vida, porque isso é uma verdade, condição de vida eterna, Pai, que passa a valer a partir do momento que se entrega ao Senhor. Em nome de Jesus, eu oro com os meus amados irmãos e irmãs, e entrego essa oração, te pedindo também, abençoe a tua igreja, tem misericórdia dos que estão enfermos, vem com graça sobre todos os que estão desanimados, e Pai querido, que este tempo também venha a cessar, venha passar, livra-nos do mal, mostra, Pai, ao mundo teu poder, Senhor, conduz pessoas a ti e cumpre a tua vontade também sempre, na condução do plano do Senhor para a consumação de todas as coisas, para vivermos também quando o Senhor assim permitir o tempo da glorificação. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, Deus abençoe, muito obrigado. E desculpe se alguma colocação não ficou clara, você pode me perguntar depois. E também, desculpe qualquer entonação da voz, mas quando eu estou falando da palavra, quando eu estou dando aula, seja na igreja, seja em outro lugar, eu acredito nessa verdade e por isso que às vezes a gente coloca uma entonação assim um pouco mais forte, tá bom? Mas é isso, tamo junto, que Deus te abençoe. Não se esqueça, curta esse vídeo, se inscreva no canal e vamos juntos para a glória de Deus e vivendo a vida com Jesus até que seja dia perfeito. Deus abençoe, meus queridos. Uma boa noite para todo mundo. Um abraço na família também. Até mais.